Esse foi o momento em que eu soube que tudo ia mudar. Depois de anos vendo meu pai passar pano para o comportamento tóxico da esposa dele, minha madrasta, eu finalmente cortei o contato quando ela agrediu meu filho por causa de uma briga sobre o casamento. Tentei postar isso no Reddit em outra conta há alguns dias, mas não deu certo, considerando o aviso de gatilho. Bem, me surpreendi. Desde então, cheguei à conclusão de que minha esposa e eu fizemos a coisa certa, então esta será minha última tentativa de postar essa história. Tentei adicionar algumas informações e mudar um pouco o texto. Todos os nomes são falsos. Minha madrasta, de 49 anos, gosta de se meter a organizar festas. Ela tomou para si a tarefa de organizar todas as festas e feriados da família do meu pai desde que se casou com ele. Eu nunca gostei muito desses eventos enquanto crescia. Ela é controladora e fica irritada se as pessoas reclamam de algo, mas a gente fazia a vontade dela pelo bem do meu pai. Segundo ele, isso ajuda a se sentir incluída. Vou me casar com minha noiva, Jane, de 26 anos, em julho. Ficamos noivos no início de 2021, mas Jane engravidou alguns meses depois e decidimos adiar o casamento para focar no nosso filho por um tempo. Então, tivemos um noivado longo. Minha madrasta tentou tomar conta dos planos do nosso casamento desde o primeiro dia, reclamando, entrando em contato com nossa cerimonialista, aparecendo de surpresa nos compromissos para a prova do vestido da Jane, etc. Nós pedimos várias vezes para ela parar. Meu pai quer que a gente faça a vontade dela, mas ela está claramente ressentida por não estar organizando o casamento ou sendo chamada de mãe do noivo nos convites. Além do nosso bebê, também temos o Luke, meio-irmão da Jane por parte de pai. Ela conseguiu a guarda dele alguns meses depois que começamos a namorar. Após a morte dos pais dele, acabei me mudando para morar com eles durante a pandemia e estou na vida do Luke desde que ele era um bebê. Ele não me chama de pai e se refere a nós como sua irmã e o noivo dela, mas nós o amamos como um filho. A madrasta, porém, odeia o Luke. Ela acusa a Jane de ter dado o golpe da barriga para entrar na família e essa acusação só piorou depois que nosso filho nasceu. O pai se dá bem com a Jane e adora as crianças, mas a madrasta exige que ele se recuse a cuidar do Luke, então não deixamos as crianças com eles com frequência. Em vez disso, o irmão da Jane e a esposa dele geralmente cuidam das crianças para nós, já que os filhos deles têm idade próxima das nossas. Tínhamos um compromisso no domingo passado e minha cunhada estava fora da cidade com a família dela. Os outros irmãos da Jane moram em outras cidades, assim como minha mãe e minha irmã. Meu pai concordou em cuidar das crianças na nossa casa e nós saímos. Voltamos e encontramos as duas crianças chorando, a madrasta gritando e meu pai tentando, sem muito sucesso, acalmar todo mundo. Aparentemente, o que tinha dito à madrasta que ele e nosso filho seriam nossos pajés, e ela surtou, gritou que não permitiria isso porque ele não era da família. Foi aí que ela fez algo que me obrigou a incluir o aviso de gatilho. Ela o agrediu quando ele começou a chorar. O lado dele ainda está cortado. Ela nunca tinha chegado a esse ponto antes. Nós a expulsamos imediatamente da nossa casa e do nosso casamento. Meu pai está furioso e disse que não vai sem ela. Ele também convenceu metade do lado dele da família, minimizando gravemente o que a madrasta fez. A boicotar o casamento também. Isso inclui meu meio-irmão, que fica do lado da mãe dele. Não importa quantas vezes eu tente contar a verdade. Eu e Jane estamos nos recusando a ceder, mas muitos dos meus primos que não virão mais estão nos pedindo para reconsiderar. Praticamente toda a família da Jane concorda conosco, mas uma das tias dela sugeriu que talvez a madrasta esteja agindo assim porque não se sente bem-vinda pela minha família. Sinceramente, eu cansei da minha família passando pano para o comportamento dela. Eu amo meu pai e realmente o quero no meu casamento, mas estou mais do que disposto a cortar relações se isso significa proteger minha família. Edith, acho que apaguei acidentalmente o parágrafo onde mencionei isso, mas nós prestamos queixa. Levamos o Luke ao pediatra no dia seguinte e reunimos todas as provas que tínhamos. Não só tínhamos fotos do rosto do Luke, mas, por um milagre, também tínhamos imagens da babá eletrônica. Alguns comentaristas estavam certos ao supor que minha madrasta não tinha sido convidada para nossa casa, mas meu pai não vai a lugar nenhum sem ela há anos. Então tomamos precauções. Não esperávamos que ela fosse realmente fazer algo tão horrível, mas nunca confiamos nela com as crianças. A agressão física aconteceu fora do alcance da câmera, mas há filmagens dela gritando e do Luke chorando antes e depois do ocorrido. Ela agora tem uma acusação de abuso infantil em sua ficha criminal. Não deixaríamos ela se safar dessa. Dite 2. Há muitas informações adicionais que quero adicionar. Vou tentar responder a pelo menos alguns dos comentários. Não esperava a quantidade que recebi até agora, mas tudo o que vou acrescentar por enquanto é que o Luke está bem. A visita ao pediatra aconteceu no dia seguinte. Ele já tinha um terapeuta. Jane ficou bastante traumatizada quando seu pai e sua madrasta morreram e estava preocupada que isso o afetaria, então ele continuará o tratamento. Também temos o abraçado e mimado um pouco mais do que o normal. Ele ainda está chateado, mas já está muito melhor. Atualização. Intitulada Madrasta Monstro foi banida do meu casamento. Quero agradecer a todos que tiraram um tempo para ler e ou comentar no meu post anterior. Foi uma semana difícil, mas é sempre ótimo saber que as pessoas se importam. Não consegui responder a todos os comentários, mas tentarei abordar alguns nesta atualização. Isso pode ficar um pouco longo. Vou começar dizendo que eu e Jane cortamos o contato com meu pai e a madrasta. Nós realmente não falamos com nenhum deles desde o incidente, e não pretendo ser o primeiro a procurar. Qualquer comunicação entre nós está sendo intermediada pela minha irmã mais nova. Ela está completamente do nosso lado, mas vai manter pouco contato por enquanto. Decidi adotar o jeito da Jane de lidar com pessoas de quem ela não gosta. Perdoe quem se desculpou, mas nunca esqueça. Basicamente, se meu pai ou a madrasta algum dia entenderem o que fizeram de errado e se desculparem sinceramente, estamos dispostos a perdoá-los, mesmo que a contragosto, mas nunca vamos ignorar ou deixá-los esquecer o que fizeram com nossa família e, por enquanto, nenhum dos dois será permitido perto do Luke, do nosso bebê e de quaisquer outros filhos que possamos ter no futuro, mesmo que os perdoemos. Quanto ao resto da minha família, vi muitos comentários sugerindo que eu postasse fotos do rosto do Luke, bem como as imagens da babá eletrônica. Não sou muito ativo nas redes sociais, mas mesmo que fosse, não me sinto confortável expondo meu filho em idade pré-escolar ferido dessa forma, especialmente porque nada na internet realmente desaparece. Também decidi não compartilhar as fotos com minha família, a menos que seja realmente necessário. Eu provavelmente deveria mencionar que, embora minha família adore meu pai, a maioria deles não gosta muito da madrasta. Ela teve 2 casamentos fracassados antes de conhecer meu pai. O primeiro resultou no meu meio-irmão, e ela o traiu com a namorada da época. Minha família amava aquela namorada e não gostou da madrasta de cara. Não só ela é controladora
controladora e manipuladora desde o início, mas também tentou forçar seu caminho para o papel de matriarca da família por todos os meios possíveis. Assumir o planejamento de cada evento familiar era sua maneira favorita de fazer isso, por causa de toda a atenção e elogios que vinham com a tarefa. A principal razão pela qual eu odiava essas festas quando mais novo era porque ela sempre encontrava uma maneira de fazer tudo ser sobre ela, incluindo o Natal e os aniversários meus e da minha irmã. O resto da família era neutro sobre isso, mas eles nunca gostaram dela. Com o Luke, foi diferente. A maioria dos meus parentes só o conheceu depois que as restrições da Covid foram relaxadas, e ele já tinha 2 anos. Ele é um garoto brilhante e genuinamente amável, e não havia realmente outras crianças pequenas na família, então todos imediatamente começaram a paparicá-lo. Na minha opinião, a madrasta ficou irritada porque Jane e Luke foram aceitos pela minha família com tanta facilidade em comparação com a experiência dela, e é por isso que ela tem ressentimento de ambos, mas não posso confirmar isso. Ela também estava brava por não ser a organizadora do casamento e não ter absolutamente nenhum envolvimento na festa. Ela tentou nos pressionar para deixá-la celebrar a cerimônia. Um dos melhores amigos da Jane já tinha recebido esse convite há um ano, para fazer do meu meio-irmão meu padrinho. Ele não estava interessado e eu já tinha convidado meu melhor amigo, ou para pedir a filha da irmã dela para ser nossa florista. Nós prometemos a sobrinha de 3 anos da Jane, e a filha da irmã dela tem 15 anos e nem nos conhece. Ela também tentou nos convencer a deixar meu pai levar a Jane até o altar, já que o pai dela faleceu, mas seu irmão mais velho, o Bill, que mencionei no primeiro post, já tinha sido escalado. A madrasta ficou desapontada por minha família não estar tão envolvida no casamento quanto a da Jane e vivia fazendo comentários sobre como isso nunca aconteceria se a tivéssemos colocado no comando. Dito tudo isso, não há nada que possa desculpar ser tão horrível com uma criança, especialmente se for realmente o ciúme mesquinho que eu suspeito. Como não tenho falado com meu pai, minha irmã está me mantendo atualizado sobre o que ele está fazendo. Pelo que descobri por ela, a história que meu pai e a madrasta contaram ao resto da família omite completamente a lesão do Luke e as acusações de abuso. Dá a entender que eu e Jane os banimos porque ficamos irritados com a madrasta e decidimos descontar no meu pai também. Como a maioria das pessoas já não gostava da madrasta, explicar o que realmente aconteceu naquela noite não foi difícil, e a maioria dos parentes que eu realmente queria no casamento pediu desculpas e também está criticando meu pai. As pessoas que não acreditaram em nós, assim como aquelas que dizem que exageramos, foram informadas de que não são mais bem-vindas em nossa casa. São principalmente pessoas da geração do meu pai, então não posso dizer que estou surpreso, mas a percepção de que eles são tão tendenciosos a ponto de proteger uma mulher que odeiam, depois de ela ter machucado uma criança, apenas para fazer meu pai feliz, e tranquilizou de que não preciso de nenhum deles na minha vida. O meio-irmão ainda está em negação, ele se recusa a acreditar que sua mãe possa machucar uma criança, mesmo com todas as provas que temos. Tenho que admitir que entendo, eu também amo minha mãe, mas isso não significa que eu desculparia seus erros. Então, ele também foi banido. É uma droga, porque éramos próximos enquanto crescíamos, mas não me arrependo. Além disso, Jane tem outros 3 irmãos além do Luke, o Bill, mais velho, um irmão gêmeo e uma irmã mais nova, e sou mais próximo deles do que jamais fui dele. Falando da família da Jane, todos eles estão furiosos com o que aconteceu e têm nos apoiado imensamente. A família materna da Jane basicamente adotou o Luke depois que ela conseguiu a guarda dele e liga frequentemente para garantir que ele esteja bem. Conseguimos economizar algum dinheiro com todos os desconvidados e decidimos usá-lo para ajudar a prima da Jane. Ela mora em outro país e não poderia vir ao casamento, então estamos pagando a passagem de avião dela. O que está muito melhor, ele está quase completamente de volta a ser o garoto alegre que sempre foi. O corte no lábio foi superficial e está cicatrizando lentamente, mas não precisou de pontos. Nós nos sentamos alguns dias atrás e explicamos que meu pai e a madrasta não estariam mais por perto. Ele gostava muito do meu pai, mas entende que ele e a madrasta são unha e carne. Ele está claramente com medo dela, mas estamos fazendo o nosso melhor para fazê-lo se sentir seguro. Eu e Jane garantimos a ele que ele é da família, que o amamos e que ninguém jamais mudará isso. Não estou muito preocupado com meu pai ou a madrasta tentando aparecer no casamento, mas alertamos o local e demos fotos deles. Caso tentem alguma coisa, melhor prevenir do que remediar. Algumas pessoas apontaram que a madrasta é hipócrita ao dizer que o Luke não é da família. Eu concordo, por razões óbvias. Sua principal desculpa para praticamente tudo que ela faz é que ela não se sente acolhida pela minha família. Meu pai me culpa por não participar de tudo que ela planeja, usando essa desculpa para nos envolver desde que me lembro. A maneira como ele continua a dar desculpas para ela sem perceber que isso é basicamente um caso de o sujo falando do mal lavado, exceto que o Luke é realmente da família. É o que me fez aceitar que, embora eu sempre vá amar meu pai, não é saudável ou seguro para mim e minha família estarmos perto dele. Dói saber que meu filho não terá seu único avô biológico restante em sua vida, mas ele tem 2 avós postiços incríveis para compensar isso. Por enquanto, estou triste, mas satisfeito com a forma como as coisas acabaram. Não gosto de reclamar da minha vida, é uma bagunça, mas é linda. Eu amo minha noiva, amo meus filhos e tenho a sorte de amar meu trabalho. Nós somos felizes. Não vou deixar ninguém estragar isso. Para quem ficou irritado com a minha censura quando postar no Aita não deu certo, Jane sugeriu que eu tornasse o texto menos explícito. Ainda não estou acostumado com o Reddit, então talvez eu tenha exagerado um pouco. Espero que esta seja minha última atualização sobre esta história, mas vou mantê-los informados. Mais uma vez, obrigado por todo o seu amor e apoio. Tudo de bom para todos vocês. Atualização 1. Madrasta, minha família e meus filhos. Vou começar provavelmente decepcionando muitas pessoas. Estamos aceitando o fato de que é improvável que a madrasta receba mais do que uma advertência. Eu e Jane estamos discutindo o nosso próximo passo com o nosso advogado, mas ainda não temos certeza de como vamos proceder. É muito cedo para dizer de qualquer forma, então estamos tentando não nos precipitar mais do que já fizemos. No entanto, estou aliviado em anunciar que estamos iniciando o processo de uma ordem de restrição contra a madrasta. Estamos usando as mesmas provas que reunimos na semana seguinte ao incidente, incluindo as filmagens da babá eletrônica e as fotos do Luke, e vamos focar nisso por enquanto. Ainda não falei com meu pai. Minha irmã ainda mantém pouco contato, mas está pensando seriamente em cortar os laços com ele. Como minha irmã é a única do meu lado que ainda fala com ele, meu pai continua tentando perguntar a ela sobre mim e se eu já me acalmei. Segundo ela, ele está irritado com o fato de que metade de sua família se recusa a falar com ele, mas ainda não parece aceitar o porquê. Eu disse à minha irmã que ela não precisa continuar sendo uma pomba-correio entre mim e nosso pai. Nunca pedi que ela fizesse isso, e está claramente afetando, mas ela insiste que vai parar quando sentir que é a hora certa. De qualquer forma, não há absolutamente nenhuma dúvida se a madrasta agrediu
agrediu o Luke. Não apenas o Luke nos contou no momento em que chegamos em casa, mas isso também foi confirmado pelo meu pai em uma tentativa fracassada de defender o comportamento dela. Ele nunca tentou esconder isso de nós. Isso, e o fato de ele ter dado uma bolsa de gelo para o Luke, é literalmente a única coisa positiva que posso dizer sobre suas ações. E a madrasta estava muito ocupada gritando sobre o quanto o Luke estava sendo mimado para negar. Para aqueles que adivinharam que a madrasta é mais nova que meu pai, vocês ganham um biscoito invisível. Ela também é 5 anos mais nova que a namorada anterior dele. Eles se conheceram quando eu tinha uns 15 anos. Além disso, o meu irmão é apenas um mês mais velho que eu. Ela faz 50 anos ainda este ano. O irmão tem 21. Eles se casaram um ano depois. Nossos 2 filhos estão indo bem. Luke está de volta a correr pela casa com sua fantasia do Superman sempre que não tem nada melhor para fazer. Ele teve alguns pesadelos na semana passada e pediu para dormir na nossa cama 2 vezes. Não mencionamos meu pai perto dele. E ele ainda está vendo seu terapeuta. Nosso filho de 14 meses aprendeu 2 novas palavras. Oi e tchau. E Luke está tentando ensiná-lo a dizer seu nome, a irmã da Jane, que se mudou para a faculdade. Vem passar alguns dias para comemorar seu 21º aniversário ainda este mês. Luke está animado para vê-la e Jane está animada para ficar bêbada com ela. Não posso culpá-la, esperamos que a presença dela nos anime. Eu não estou indo tão bem, e a Jane também não. Ela geralmente é o tipo de pessoa que tenta guardar suas emoções negativas para si mesma, mas chorou até dormir quase todas as noites na semana em que aconteceu. Parte meu coração vê-la assim, e não consigo deixar de sentir que a culpa é minha. Há uma parte de mim tentando me dizer que não tinha como saber que a madrasta faria algo assim, mas isso realmente não muda nada. Eu permiti que meu pai ficasse perto dos meus filhos sem supervisão, mesmo sabendo que ela provavelmente iria junto. Esta é a maior culpa que já senti, e acho que nunca vou me perdoar. Jane tem melhorado ultimamente e está tentando me convencer a ver um terapeuta. Eu nunca fiz isso antes, além de um psiquiatra quando era mais jovem, mas agora parece um bom momento para tentar. Fiquei surpreso com algumas mensagens esta semana de pessoas me dizendo para perdoar meu pai e a madrasta, além de convidá-los novamente para o casamento. Isso não vai acontecer, na verdade. Não estou disposto a perdoar a madrasta. Meu pai agora se rebaixou a um talvez, mas nunca vou entender ou esquecer o que ela fez. Além disso, embora o casamento seja a última coisa em nossas mentes agora, não o estamos adiando. Consideramos reagendar, mas a data que escolhemos é praticamente a única que funciona para nossos convidados. Temos senhas com todos os nossos fornecedores e demos instruções claras para não conversarem com ninguém além de nós. A família da Jane é maior e mais próxima, e é por isso que eles estão mais envolvidos no casamento do que a minha, mas tem familiares participando. Minha irmã é uma das madrinhas, 2 dos meus primos são padrinhos e minha mãe está me levando ao altar com a festa de casamento. Passar por tudo isso com a Jane me fez entender ainda mais o quanto amo essa mulher. Eu não poderia pedir uma parceira melhor para começar uma família e não tenho ideia do que faria sem ela. Isso não nos separou e eu não poderia ser mais grato. Provavelmente não farei mais atualizações até depois do casamento, a menos que algo grande aconteça. Enquanto isso, como sempre, tudo de bom para todos vocês. Atualização 2. De meu pai e a madrasta pela primeira vez desde que ela agrediu meu filho. Não planejava atualizar novamente antes do casamento, mas algo muito grande aconteceu. A boa notícia é que conseguimos a ordem de restrição. A má notícia é que eu e Jane tivemos que ver a madrasta e meu pai na audiência do tribunal. Esta foi a primeira vez que os vimos desde que os expulsamos de nossa casa há mais de um mês, e nenhum de nós estava ansioso por isso. Deixamos as crianças com o irmão e a cunhada da Jane para que pelo menos o Luke não tivesse que vê-los. A audiência foi muito mais rápida do que eu esperava. Vou dar o crédito onde é devido. Meu pai foi, no mínimo, inteligente o suficiente para entender que não havia como eles ganharem isso. Havia muitas provas contra eles. Não só tínhamos as filmagens da babá eletrônica e as fotos e o registro médico do Luke, mas minha irmã também havia reunido todos os textos e e-mails que a madrasta havia enviado a ela e à família sobre o que aconteceu, e a madrasta odeia falar ao telefone, então havia muitos deles. Eles nem se deram ao trabalho de contratar um advogado para a audiência. O juiz nos concedeu uma ordem de proteção contra a madrasta. Ela não pode mais chegar a menos de 150 metros de nós ou de nossa propriedade. Estamos trocando todas as nossas fechaduras esta semana e estou pensando em mudar meu número de telefone também. Tenho que admitir, o momento em que saímos do tribunal foi o mais seguro que me senti desde que toda essa aprovação começou. Jane estava perto de chorar de alegria quando chegamos ao carro. Pegamos as crianças e fomos ao NC Donalds com o Bill e sua família para comemorar. Horas depois, meu pai me ligou. A ordem não se estende a ele, então ele ainda pode fazer isso. Jane e as crianças estavam na cama, então eu atendi. Eu não esperava que ele mudasse de ideia e se desculpasse de repente, mas decidi dar a ele uma última chance. Ele tentou começar uma conversa fiada estranha, mas eu disse a ele para ir direto ao ponto. Ele me perguntou se a ordem era realmente necessária. Afirmei, muito claramente, que a madrasta nunca mais chegaria perto da Jane ou dos meus filhos, e que eu estava feliz por ter isso formalizado. Toda desculpa que ele tinha para a madrasta era muito fácil de rebater, mas ela só bateu nele uma vez. Sim, e isso é o suficiente para mim. As crianças precisam da avó. Ela não é a avó deles, minha mãe é. Ela é minha esposa, você precisa respeitá-la. Ela agrediu o Luke, ela desrespeitou minha família e minha própria casa. Eu não lhe devo nada, muito menos meu respeito. Ele então começou um discurso sobre família, o quão boa pessoa a madrasta é, e tudo o que ela havia feito por mim e minha irmã desde que entrou em nossas vidas. Eu respondi listando todas as vezes que me lembro dela mentindo, ultrapassando um limite ou agindo de forma desagradável comigo, com minha família ou minha irmã. Falei sobre minha vida adulta e minha juventude. Os exemplos influíam suas tentativas de se apropriar da maioria dos nossos marcos importantes. Recentemente, nossos planos de casamento, o nascimento de nosso filho, o chá de bebê da Jane e a formatura da minha irmã, sua obsessão pela ideia de uma família perfeita e sua atitude repugnante em relação ao Luke. Também fiz questão de mencionar seus hábitos de bisbilhotar as coisas minhas e da minha irmã quando éramos mais novos. É trivial, em comparação com todo o resto, mas esse comportamento continuou até minha irmã se mudar de casa, apenas 3 meses atrás. Temos certeza de que ela descobriu os compromissos do casamento da Jane lendo a agenda da minha irmã enquanto ela não estava em casa. Por exemplo, algumas das memórias que mencionei são longas e difíceis de explicar, mas elas cimentaram no fato de que a madrasta não significa nada para mim. Ele tentou usar a desculpa de ela não se sente incluída novamente, mas eu o calei. Eu disse que ele teve a oportunidade de proteger seus netos, mas escolheu sua esposa monstra, e isso é o suficiente para que eu não queira mais nada com ele. Desliguei sem dizer adeus. Minha irmã me
disse que ele ligou para ela depois, e ela disse que também ia cortar o contato com ele. Acho que estamos começando a aceitar que nosso pai não vai mudar. É péssimo, mas ele deixou suas prioridades claras, e seus filhos e netos não estão entre elas. Por enquanto, é isso, agora que estão frescas em minha mente. Estou pensando em compartilhar algumas das histórias que lembrei para meu pai, mas isso vai demorar um pouco. Até lá, como sempre, tudo de bom para todos vocês. Atualização 3. O meio-irmão tentou sequestrar nosso chá de bebê. Mencionei no meu último post que estava pensando em compartilhar algumas histórias de antes de eu finalmente bater o pé contra minha adorável madrasta e cortar o contato com meu pai. Embora existam muitas que valem a pena escrever, começarei com uma das favoritas da minha irmã. Todos os nomes são falsos. Minha noiva Jane descobriu que estava grávida em junho de 2021 e anunciamos para nossas famílias imediatas em agosto. No começo, a madrasta estava completamente desinteressada em nosso bebê, não que eu esperasse muito da mulher cuja reação ao nosso anúncio de gravidez foi perguntar a Jane se ela tinha certeza de que era meu. Até meu pai a arrependeu por isso, mas ela mal parecia reconhecer o fato de que estávamos esperando um filho. Em vez disso, ela estava mais interessada no meu meio-irmão, que também estava noivo, e logo daria a ela um lindo neto. Sem queixas. Não a queríamos envolvida, e nem tivemos que dizer nada. Planejar nosso chá de bebê foi complicado, eu e Jane teríamos que trabalhar até as férias, e eu queria estar envolvido. A data prevista do parto era em fevereiro de 2022, então decidimos que o início de janeiro era o melhor período. Convocamos 2 pessoas como planejadoras. Minha irmã Laura, só agora percebi que nunca lhe dei um nome, e a melhor amiga da Jane, Nina. Eu e Jane somos pessoas bem tranquilas, não queríamos uma festa grande, nem gastar muito dinheiro com ela, estávamos economizando para o nosso bebê e para o casamento. Decidimos desde o início que o chá de bebê seria misto, também teria que ser em um lugar fechado, de novo, janeiro. E decidimos por uma lista de 25 pessoas, mais cerca de uma dúzia de crianças. Tivemos a ideia de uma festa de pizza. Eu, Jane e Luke, meu enteado filho do coração, tínhamos noites semanais de pizza caseira desde que me mudei, e pensamos que seria divertido incorporar isso ao chá. Nina encontrou um local para eventos com um forno de pizza, e Laura descobriu maneiras de incorporar coisas clássicas de chá de bebê no tema. Os planos resultantes foram incríveis. Faça suas próprias pizzas, bebidas não alcoólicas e bodis de bebê para as crianças personalizarem. Nina e Laura misturaram decoração de pizza com decoração de bebê e doces em forma de pizza. Quase parecia que ia ficar uma bagunça, e fiquei surpreso que elas fizeram funcionar, mas nós adoramos. A maior parte do planejamento foi concluída em meados de novembro. Bem, no final daquele mês, a noiva do meu meio-irmão o deixou por seu ex. Eles estavam juntos há 4 anos, e foi repentino e traumatizante para ele, e ficou arrasado. A madrasta então percebeu que os netos com que ela sonhava levariam mais tempo para chegar do que ela pensava, então, naturalmente, sem os marcos do filho dela para se obcecar, ela passou para os meus. De repente, a madrasta passou de desinteressada para vovó animada, postagens no Facebook, camisetas bregas de super vovó, o pacote completo. No começo, estávamos muito ocupados terminando as coisas no trabalho e nos preparando para as férias para nos preocuparmos com isso, mas não demorou muito para ela começar a nos incomodar sobre o planejamento do chá de bebê, além de um chá revelação. Recusamos a festa de revelação de gênero. Sem ofensa a quem gosta, mas nós não gostamos. Decidimos esperar até o nascimento para descobrir o sexo. A madrasta tentou nos fazer descobrir e contar a ela como presente de Natal, mas não o fizemos. Também a recusamos no planejamento do chá de bebê. Ela contou ao meu pai, e ele convenceu Laura a deixar a madrasta ajudar com os planos. Ela ainda morava lá na época, então não teve muita escolha. Ela ligou para Nina, e elas se encontraram com a madrasta para um café. Embora eu não estivesse naquela reunião, Laura me contou o que aconteceu mais tarde, antes que pudessem mencionar seus planos. A madrasta começou a falar sobre os dela. De acordo com Laura, ela puxou um fichário chocantemente grosso, completo com as palavras "so", "baby" na capa, abas coloridas e pedaços de tecido saindo da bolsa, e pulou para a seção do chá de bebê. Era curta em comparação com o resto do fichário, mas ainda assim longa, e era tudo para descrever seu único projeto de chá de bebê. Laura me mandou fotos e, meu Deus, vou dar o braço a torcer, parecia o chá de bebê mais instagramável de todos os tempos. Dito isto, também era quase nada funcional e obviamente caro. Havia balões, ursinhos de pelúcia gigantes, blocos de alfabeto enormes e placas fofas por toda parte. A madrasta estava planejando um ambiente muito formal, com cadeiras desconfortáveis e algumas ideias de comida sofisticada que não pareciam comestíveis. A maioria delas tinha queijos macios, que Jane não podia comer. A paleta de cores era apenas 3 tons diferentes de rosa com detalhes em dourado. Ficaríamos bem com um chá de bebê rosa se pelo menos tentasse misturar um pouco as coisas, mas as fotos da madrasta pareciam que a Barbie tinha vomitado em cima de uma festa de aniversário da Hello Kitty. Quando Nina tentou lembrá-la de que não sabíamos o sexo, a madrasta disse que sabia que era uma menina. Alerta de spoiler. Não era. A madrasta também queria uma festa só para mulheres, sem crianças, com fornecedores sofisticados e álcool. Ela havia anotado uma lista de sugestões de convidados contendo alguns de seus amigos mais próximos. Nem a minha mãe nem a da Jane estavam nela. E jogos de festa planejados que ninguém tinha interesse em experimentar. Basicamente, a única coisa em que todos podiam concordar era manter a festa em um lugar fechado. Laura e Nina não tiveram a oportunidade de mostrar seus planos até que ela terminasse. Assim que puderam, explicaram que, embora pudessem encontrar uma maneira de incorporar algumas das ideias da madrasta, já haviam decidido pelo tema da pizza. Ela tentou protestar, mas Laura afirmou que era gentileza da parte delas até mesmo oferecer isso, já que o chá estava a um mês de distância e já tínhamos dado o ok para os planos delas. A madrasta até me ligou para tentar fazê-los mudar de ideia, mas eu apenas repeti as palavras delas. Meu pai descobriu que não poderia ir ao chá, então não teve mais voz em nada. As férias chegaram e o assunto foi esquecido. A madrasta parecia estar bem com a festa da pizza. Nina conseguiu combinar um pouco da decoração rosa que ela queria com coisas azuis e até adicionou um dos enormes ursos de pelúcia. Avanço rápido para uma semana antes do chá. Jane estava com quase 8 meses de gravidez. Tudo foi comprado. Todos os convidados confirmaram e praticamente tudo estava pronto. O chá estava marcado para começar às 19h. A madrasta se ofereceu para chegar ao local mais cedo para preparar tudo. Laura concordou, principalmente porque sabia que a madrasta
reclamaria se não pudesse fazer nada, e o local até os deixou deixar suas decorações antes da festa. Eu e Jane prometemos chegar lá às 18h, 2 dias antes do chá. No entanto, o local ligou para Nina. Disseram a ela que a madrasta havia passado para deixar caixas grandes e pesadas do que ela chamou de uma pequena surpresa para nós. Ela havia informado que planejava aparecer às 15h30 para começar a montar tudo. Eles estavam ligando para reforçar que o local só estava reservado a partir das 16h, já que a madrasta quase fez uma bia quando a informaram disso. Toda a decoração ainda estava na casa da Nina. Então ela ligou para Laura para verificar se elas haviam deixado alguma coisa com a madrasta. Felizmente, minha irmã é esperta e acostumada com essa merda, então ela dirigiu até o local no dia seguinte e pediu para ver as caixas da madrasta. Ela me disse que nem ficou surpresa com o conteúdo quando as abriu, mas ainda estava chocada com a audácia da madrasta. Todas as caixas estavam cheias de decorações rosa e com babados. Alguns deles pareciam ser exatamente os mesmos itens que a madrasta havia mostrado inicialmente a Laura e Nina. As placas, os balões, os jogos americanos, tudo. Laura percebeu que era por isso que a madrasta pretendia chegar ao local mais cedo, para montar o chá de bebê que ela planejou e praticamente nos forçar a festejar no inferno da Barbie com ela. Ela ligou para Nina para descobrir o que fazer. Nenhuma delas poderia chegar às 16h, então era quase inevitável que a madrasta conseguisse o que queria. A solução mais óbvia que tiveram foi jogar tudo fora, mas Laura teve uma ideia melhor. Naquela noite, eles me ligaram com a Jane. Ei, querem sabotar uma festa em 2 horas. Laura chegou em casa e convidou a madrasta para ir a um salão com ela, mentindo sobre ter cupons. A madrasta concordou e elas planejaram ir logo depois que a madrasta terminasse de preparar o chá de bebê, às 16h do dia seguinte. A madrasta chegou ao local, ela terminou de montar as coisas às 17h. Admito, a mulher é rápida, ela saiu rapidamente para encontrar Laura no salão. Assim que estavam juntas, Laura mandou uma mensagem para Nina dizendo que a barra estava limpa. Com isso, Jane, Nina e eu fomos para o local. Com certeza, a madrasta havia preparado sua festa. Para encurtar a história, não vou descrevê-la, mas direi que era tão rosa que quase deu enjoo na Jane. Nas 2 horas seguintes, Laura distraiu a madrasta no salão, enquanto nós três rapidamente desmontamos cada pedaço de decoração que a madrasta havia colocado e o substituímos pelas coisas da festa da pizza. Montamos as atividades, arrumamos as mesas e colocamos todos os itens rosa que encontramos de volta nas caixas da madrasta. Foi realmente muito divertido. Terminamos apenas alguns minutos antes do início do chá. Um punhado de convidados chegou antes da madrasta, então mal havia a noite toda. Laura me disse que, quando chegaram, o queixo da madrasta caiu enquanto ela tentava entender o que havia acontecido com toda a sua decoração rosa. Minha irmã apenas sorriu, sussurrou boa tentativa em seu ouvido e foi ajudar o Luke a personalizar um bode. No geral, o chá de bebê foi tudo o que esperávamos. Nossos amigos estavam lá, as pessoas se divertiram e comemos uma tonelada de pizza, então eu realmente não me importei que a madrasta passasse a festa inteira literalmente emburrada no canto. Nina pegou tentando colocar lacinhos rosa em cima dos cupcakes, mas ela rapidamente acabou com isso. Dou a Laura e Nina todo o crédito por salvar o dia. O interesse da madrasta em nosso bebê morreu rapidamente depois disso. Ela parou de usar suas camisetas de vovó, não veio nos ver no hospital quando ele nasceu e se recusou a reconhecer que ele era um menino até que o conheceu semanas depois, até cortarmos o contato. Ela era uma avó no sentido mais vago da palavra. Eu não poderia estar mais grato por meu filho nunca conhecer de verdade. Dite, o chá de bebê foi às 19h porque era o único horário que funcionava para todos. Isso incluía o local, porque estava reservado pela manhã e precisávamos de tempo para montar as coisas. Luke era a única criança pequena lá. Todos os outros tinham pelo menos 9 anos. A maioria dos pais também saiu cedo. Além disso, embora não fosse uma festa sem crianças e estivéssemos preparados para todos que convidamos, nem todos na lista de convidados puderam vir. Atualização 4. A madrasta monstro se foi, e acho que é para sempre, depois de estarmos noivos por mais de 2 anos. Eu e Jane finalmente nos casamos no último sábado. Ainda estamos nos acostumando a chamar um ao outro de marido e mulher, mas vamos chegar lá, esperançosamente. O casamento foi incrível, as crianças se divertiram, nossas famílias finalmente se conheceram e dançamos tanto que mal conseguia ficar em pé no dia seguinte, o que levou a sério o serviço de pajem e segurou a mão do meu filho enquanto caminhavam pelo corredor, além da minha tia ficar bêbada e cair da cadeira de rodas, o que eu já imaginava que aconteceria de qualquer maneira. Tudo correu como planejado. Faz 4 meses desde que conseguimos a ordem de restrição contra a madrasta, as coisas estão mais calmas, e eu não queria de outra forma, exceto completamente calmas, mas nem sempre podemos ter o que queremos. Eu nunca me preocupei de verdade com a madrasta aparecendo no casamento, especialmente depois da ordem de restrição. É literalmente legal ela chegar perto de nós, e deixamos muito claro que, se ela tentasse, chamaríamos a polícia imediatamente. Meus amigos ainda me aconselharam a tomar medidas de segurança, a maioria das quais eu tomei. A madrasta não apareceu, é claro, mas acredito firmemente que qualquer dinheiro gasto em segurança é bem gasto, então não há arrependimentos nesse sentido. Meu meio-irmão e eu nos desejamos feliz aniversário, e ele também mandou uma mensagem para a Jane no aniversário dela em junho. Esse foi o único contato que tivemos durante esses meses. Ele sabe que a porta ainda está aberta se ele quiser se desculpar. Meu pai desistiu de tentar me contatar. Não nos falamos desde abril. Ele ainda está tentando falar com minha irmã, por algum motivo, mas ela o ignora. Alguns dias depois que ela cortou o contato com ele, eles tiveram uma briga feia por telefone sobre o tratamento que a madrasta nos deu ao longo dos anos. Insultos foram trocados, assuntos antigos foram trazidos à tona e, o mais importante, meu pai ficou do lado da madrasta em quase tudo. Minha irmã me ligou chorando depois. Eu queria ligar para ele gritar com ele, mas ela me disse para não fazer isso. Ela está bem agora. Ela não o bloqueou, mas não atende suas ligações ou responde suas mensagens. Ela só recebeu 3. Um pedido de desculpas fraco, uma mensagem no meu aniversário em maio e um longo discurso depois que nenhum de nós lhe desejou um feliz dia dos pais. Afinal, apesar de nossas diferenças, ele ainda é nosso pai, ele não está errado. Eu amo meu pai e sempre vou amar.
aproximar, mas não posso mais estar perto dele, embora eu tenha fechado a porta, ainda não a tranquei. Ele sabe o que precisa fazer se quiser sua família de volta. Não acho que ele fará isso, mas se houver a menor chance de que ele possa, considero abrir a porta 1 centímetro ou 2. Esta é uma sugestão da minha esposa. Estou muito menos otimista do que ela, mas talvez seja importante manter essa esperança. Ela não o perdoou, no entanto, minha madrasta, Jane sempre foi muito protetora com o Luke, então não foi surpresa que esse desastre a tenha abalado. Uma parte de mim estava com medo de que ela me culpasse, mas ela me chamou de idiota quando eu disse isso a ela. Estou em terapia há alguns meses e ajudou muito mais do que eu pensava. Percebi que o comportamento da madrasta comigo quando eu era mais novo era muito pior do que eu sempre pensei, e é ótimo finalmente conseguir tirar meus sentimentos do peito. Agora, estou mais do que feliz. Acabei de me casar com a mulher mais incrível de todas e tenho a família com a qual sempre sonhei. Nenhum de nós é perfeito, mas nunca pensei que a vida seria tão boa para mim. Vou continuar por aqui, o Reddit é muito mais do que eu esperava, mas posso dormir em paz agora, então é seguro dizer que esta será a minha última atualização sobre isso. Obrigado a todos pela gentileza e conselhos que vocês me deram nesses meses. Eu nunca poderia esperar o apoio que recebi de vocês, e não consigo nem começar a descrever o quão útil foi. Sério. Obrigado a todos. Reddit, ok, atualizei cedo demais. Eu não queria escrever outro post, então vou adicionar isso aqui. Meu pai me ligou hoje cedo. Aparentemente, ele e a madrasta brigaram e ele quer se encontrar. Eu concordei, desde que fôssemos apenas nós dois. Vamos nos encontrar para um café na quarta-feira. Não tenho ideia do que esperar, mas mesmo que ele se desculpe, preciso saber que ele entende como e por que ele nos decepcionou. Reddit 2. Reagendei o encontro. Como eu e Jane partiremos para a lua de mel na sexta-feira. Decidi que, independentemente do resultado da minha conversa com ele, não queria passar a viagem inteira pensando nisso. Ele entendeu e vamos conversar quando eu voltar. Atualização final. Madrasta e meu irmão. Oi, pessoal, estou longe do Reddit há alguns meses, devido a algumas coisas no trabalho, mas muitas pessoas me enviaram mensagens sobre meu meio-irmão, então quero dar uma pequena atualização. Estou ocupado e cansado hoje em dia, então posso pular alguns detalhes. Sintam-se à vontade para me perguntar qualquer coisa. Eu me encontrei com meu meio-irmão para um café em agosto, ele brigou com a madrasta e a briga sobre a gente foi levantada. Ela mentiu para ele sobre alguns detalhes, acusando o Luke de implicar com meu bebê, sendo grossa com a Jane e muito mais. Mas desta vez ele conseguiu forçá-la a lhe contar a verdade, e o meio-irmão começou a reavaliar seu relacionamento com sua mãe. Depois de conversar com seu terapeuta e seus amigos sobre isso, assim como sobre a maneira como ela o criou, ele finalmente aceitou que eu não estava exagerando sobre o que ela fez com o Luke. Ele queria falar comigo em junho, mas não queria nos distrair do casamento. Eu e meu meio-irmão passamos os últimos 4 meses trabalhando na reconstrução do nosso relacionamento. Nos encontramos para tomar café ou almoçar e discutir sobre a mãe dele e o que ela fez com nossas vidas e com meus filhos. Jane começou a se juntar a nós em outubro, e as crianças o viram novamente pela primeira vez há 2 semanas. As coisas ficaram estranhas entre nós por um tempo, mas estamos bem agora. Ele também está fazendo as pazes com minha irmã. No início de novembro, ele cortou completamente o contato com a madrasta. Jane e as crianças estão incríveis. Luke completou 5 anos em setembro, e nosso bebê fará 2 anos. Caramba, no início de fevereiro, estamos passando as férias com a família da Jane, enquanto meu meio-irmão fica com a namorada dele. As coisas estão ótimas. Isso é tudo, estou encerrando por enquanto, avisarei se algo acontecer. Boas festas a todos, tudo de bom para vocês.